A Supere tem uma alegria, uma satisfação enorme trazer informações válidas e úteis para contribuir, né, para várias pessoas. É um canal de ajuda, que vocês possam também estar usufruindo disso e poder compartilhar isso para outras pessoas, ok? Então, se vocês puderem marcar um coraçãozinho para o Instagram poder impulsionar a nossa live, isso vai ser muito bacana e a gente poder alcançar várias e várias pessoas, como também o aviãozinho e puderem marcar outras pessoas que vocês queiram que seja válido assistir a nossa live, que possa assistir a nossa live, tá bom? Então seria muito bacana isso que vocês possam fazer durante a nossa live. Eu sou Alessandro Rocha, psicólogo, psicoterapeuta cognitivo-comportamental e de reprocessamento de traumas. Trabalho, né, sou diretor da Supere Psicologia e hoje tenho a alegria, a honra de poder estar trazendo aqui o Dr. Ronald Canejo, ele que é referência nessa área de longevidade, tem muito conhecimento para nos ajudar, nos orientar. Eu já estou lhe chamando aqui, Dr. Ronald. Olá, Alessandro. Seja muito bem-vindo! Obrigado, meu amigo. Para mim é um Alegria prazer e uma honra. imensa. Que bom, fico muito feliz, viu, com esse momento especial aí para a gente poder estar contribuindo aí. Oi, Ana, tem muita gente aí já participando, acenando. Que bom ter todos vocês aqui na nossa live, né? Que vocês possam curtir bastante. Então, Dr. Round, quer se apresentar e falar um pouco da sua experiência para a gente? Tá joia. Fala um pouco do seu trabalho para a gente. Para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou médico, meu nome é Ronald Canejo e eu a minha formação inicial é em cirurgia geral, sou cirurgião do trauma, sou formado em 95 aqui pela Universidade de Pernambuco, então já tenho um tempinho de estrada aí. Mas desde 2013 é que eu comecei a me dedicar, foi quando eu comecei a fazer a minha pós-graduação em fisiologia hormonal. E de 2013 em diante eu aposentei meu bisturi e me dedico só à fisiologia hormonal, à fisiologia da longevidade, a mudar a vida das pessoas de uma outra forma, que não seja através de um bisturi. E muda completamente, né, doutor Ronald? Passa de uma situação de crise, de estafa do organismo para um trabalho preventivo, né? Pois é, Alessandra, já a melhor maneira de você tratar uma doença na realidade, é você evitar com que ela se instale, né? Então, esse é o nosso princípio. Na realidade, a fisiologia da longevidade, como nasceu lá nos Estados Unidos com o nome de anti-aging, a gente não pode utilizar esse nome aqui no Brasil e realmente não é o nome mais adequado para esse modelo de medicina que a gente pratica, né? Esse modelo de medicina ele começou mais ou menos ali no final da década de 80, começo da década dos anos 90, quando um médico lá, um professor de medicina da Universidade de Stanford, chamado James Price, ele começou a montar uma teoria chamada teoria de compressão de morbidade. Então, o que essa teoria dizia na realidade? Ela pregava que as pessoas poderiam comprimir a morbidade, as doenças, os problemas, em uma época ali mais próxima do final da sua vida, e com isso manter não apenas uma longevidade, mas envelhecer sem adoecer, envelhecer sem morbidade, com qualidade de vida. E esse conjunto aí, essa teoria, já casou mais ou menos com a ideia de um grupo de outros médicos ali, que já pensavam dessa forma por estarem insatisfeitos com o modelo de medicina que eles praticavam. Porque, na realidade, esse modelo que a gente chama hoje de modelo cartesiano, né? Porque modelo tradicional é uma outra coisa, né? Sim. Medicina tradicional
a gente parte para um outro lado. Então, vamos chamar isso a partir de agora de medicina cartesiana. A medicina cartesiana, na realidade, ela tem por função tratar de sintomas, né? Nada contra os médicos que tratam a doença, mas nós fizemos a opção de cuidar da saúde, né? De prevenir com que a doença se instale. Eu acho que as duas não competem, as duas, na realidade, casam muito bem. Só para te dar um exemplo, por exemplo, se eu infartasse aqui nesse momento, eu queria que me levasse para qualquer hospital desse e fizessem todas as drogas possíveis e imaginárias que pudessem para salvar a minha vida. Mas, na realidade, quando se trata de prevenção e tratamento de doenças crônicas, a medicina cartesiana realmente não consegue dar um norte para isso aí, né? Não consegue conduzir isso de uma forma adequada. Uhum. Na área da psicologia, a gente recebe também esse tipo de demanda. Tem pessoas que só procuram ajuda quando estão numa situação de crise, de conflito, num relacionamento, ou até com alguns sintomas mais graves, que envolvem um adoecimento realmente, algum tipo de transtorno mental ou de personalidade. Mas a prevenção, realmente, você tem razão, é a melhor forma da gente poder cuidar, né? E realmente a gente não teve aula no colégio sobre as emoções, né? Essas aulas sobre o organismo, metabolismo, né? A gente nem sempre teve essa educação para isso. E nem na faculdade de medicina, né, Alessandro? Nós da Né? faculdade de medicina não somos treinados. Na faculdade de medicina, por exemplo, a gente não escuta falar sobre nutrição, né? A gente não escuta falar sobre saúde. Na realidade, a gente aprende a identificar sintomas e a tratar, diagnosticar doenças e aí tratar esses sintomas de acordo com aquilo, da forma com que as doenças se apresentam, né? Mas, como eu falei para você, nada contra quem faz a opção disso aí, de cuidar. A gente até precisa muito, né? Mas nós fizemos a opção de fazer a prevenção, de evitar com que essas doenças se instalem. Isso, na realidade, é a melhor forma da gente cuidar de qualquer doença. É isso aí, tamo junto. Tô nesse pensamento também. E espero que todos estão acompanhando, estão ouvindo bem. Façam um joinha aí pra gente, deem algum sinal se está começando a fazer sentido para vocês. Tá ok? Já teve o joinha de Fabiana já. Pois é. Ela está aqui do meu Um lado. abraço, Fabiana. Então, vamos ao comentário assim. Qual a relação da longevidade com o estresse? Tá. Como é que a gente pode visualizar essa relação? Tá. Antes da gente começar a entrar nessa seara, para poder a gente falar a respeito de longevidade, de estresse, é importante que a gente converse com o pessoal a respeito de alguns conceitos, né? Então, em termos de conceitos, o que a gente explica logo antes, quando o paciente chega aqui no consultório, antes, na realidade, de eu falar a respeito de examinar e falar a respeito da história dele, eu preciso explicar alguns conceitos. É isso que eu vou falar para o pessoal que está nos escutando agora. Primeiro, esse modelo de medicina, quando a gente vai falar a respeito de exames laboratoriais, na realidade, nós não levamos em consideração as taxas referenciais normais dos exames laboratoriais. Mas por que a gente faz isso? Porque o nosso conceito de saúde vai um pouquinho além, é um pouquinho diferente da definição de saúde da medicina cartesiana, né? Então, como é que a gente trabalha? Se é mais interessante para a saúde das pessoas que uma determinada taxa laboratorial esteja o quanto mais próxima do mínimo, melhor, então a gente pega aquele total do laboratório, a gente divide aqui em 4 partes, né, que a gente chama de quartis, e tenta trabalhar com essas taxas aqui no primeiro quartil. Se é mais interessante para a saúde dessa pessoa que uma determinada taxa esteja o quanto mais próxima do máximo, melhor, a gente faz exatamente a mesma coisa, divide em 4 e tenta trabalhar aqui no último quartil. Porque dentro desse considerado normal, ainda cabe uma série de manifestações silenciosas que acontecem dentro do nosso corpo o tempo inteiro, que ainda não se transformaram em uma doença, mas que estão caminhando para que esse processo de doença se instale.
E a partir do momento que eu trago todas essas taxas laboratoriais para dentro de um padrão de excelência, eu consigo inibir o avanço dessas manifestações silenciosas. E é só nesse momento, Alessandro, a gente trazendo isso para a taxa do excelente, que eu consigo trabalhar com prevenção. Ou seja, não apenas com tratamento, mas principalmente com prevenção, que é o mais importante. E aí uma segunda analogia que eu faço para as pessoas é comparando as nossas produções hormonais, as nossas reservas hormonais, exatamente como se fosse uma conta bancária. Então eu falo para as pessoas assim, olha, você imagina que até os 20 anos de idade, o nosso corpo, ele deposita nessa conta muito mais do que aquilo que ele saca. Entre os 20 e os 30 anos de idade, é o maior equilíbrio que a gente tem na nossa vida, ou seja, na mesma proporção que o nosso corpo deposita, ele também saca. A partir dos 30 anos de idade, a gente já começa a inverter essa situação, ou seja, a gente começa a sacar dessa conta mais do que aquilo que a gente consegue depositar. E isso é uma coisa progressiva. E aí, por que eu estou falando dessa forma? Porque aqui, mais uma vez, o modelo de medicina que a gente pratica tem aqui um conceito que choca, de certa forma, frontalmente com o conceito da medicina cartesiana. Porque o que eles dizem? Eles dizem que nós envelhecemos e os nossos hormônios caem. Mas, na realidade, é o oposto disso. Os nossos hormônios caem e por isso é que a gente começa a envelhecer. E aí eu falo para todo mundo assim, olha, quando eu falo a palavra envelhecimento, eu não quero que você leve em consideração a questão cronológica da coisa. Envelhecimento a que eu me refiro é aquele momento da vida onde começam a aparecer as doenças características do envelhecimento. E que doenças são essas? Hipertensão, diabetes, infarto, AVC, câncer, Parkinson, Alzheimer, ou seja, todas essas doenças, né? E aí, quando a gente fala em quedas hormonais, talvez venha na cabeça da maioria das pessoas, principalmente a questão dos hormônios sexuais, né? No caso das mulheres, estradiol, progesterona, testosterona também, no caso do homem, a testosterona principalmente. Mas quando eu falo de hormônios, Alessandro, eu não estou me referindo apenas aos nossos hormônios sexuais. Então, quando eu falo de hormônios, eu me refiro a todos os nossos hormônios. Então, hormônios cerebrais, hormônios tiroidianos, hormônios gástricos, hormônios pancreáticos, intestinais, adrenais. E o que a gente busca na realidade é um equilíbrio entre todas essas taxas hormonais, tentando trazê-las para aquela época da vida onde a gente apresenta o nosso maior equilíbrio, a nossa maior saúde, que é aquele período entre os 20 e os 30 anos de idade. Porque dessa forma, a gente consegue fazer com que as pessoas consigam envelhecer cronologicamente sem desenvolver as doenças características do envelhecimento. E é isso que eu falei para você lá no comecinho do nosso bate-papo, em que se baseia essa teoria da compressão de morbidade. Então, como é que funciona mais ou menos isso? Eu vou dar um exemplo assim, muito prático para você. Então, vamos supor que eu tivesse, nesse momento, a capacidade de enxergar agora, que eu não tenho, né? Obviamente, mas eu tivesse a capacidade de enxergar que o Alessandro só vai morrer no dia do aniversário dos 100 anos de idade dele. Então, o Alessandro vai morrer com 100 anos de idade. Mas aí o que acontece? Se o Alessandro não se cuidar muito bem, quando o Alessandro tiver seus 60 anos de idade, 70 anos de idade, o Alessandro vai acabar tendo um infarto, um AVC, um Parkinson, uma demência, um câncer, um Alzheimer, enfim, qualquer doença dessa. E aí você viveria aí 30, 40 anos da sua vida com uma qualidade de vida péssima, muito ruim. E não é isso que a gente quer. Então, o que esses médicos lá no comecinho da década de 90 perceberam? Que se a gente sabe a causa desses problemas todos, que aceleram o processo, o aparecimento das doenças características do envelhecimento, e se a gente pode interferir nesses processos, não apenas através da questão dos hormônios, isso aí é apenas um pilar, né? Mas principalmente através da mudança do estilo de vida, com alimentação regular, saudável, atividade física regular, de uma forma, aquela forma própria para aquilo que você necessita, para que você precisa, com sono de boa qualidade, a gente conseguiria fazer com que o Alessandro, por exemplo, vivesse até os 99 anos de idade e 6 meses, e aí dentro de 6 meses, sim, você ia adoecer e depois você ia vir a óbito, tá?
Então, é isso que a gente chama de compressão de morbidade, aquilo que a gente pode comprimir as doenças, ou seja, as morbidades, para o final da sua vida. Né? Existe até uma outra frase aqui de um médico muito famoso aqui no Brasil, que eu roubei essa frase dele, porque eu achei simplesmente fantástica. Então, ele diz o seguinte, que o ideal é que a nossa vida seja comparada à vida de uma lâmpada. Ou seja, minutos antes de você se apagar, você ainda tem que estar brilhando na sua intensidade total. Não adianta nada, né? A gente viver muito tempo, mas Tem razão, a tem grande razão. dessa vida aí com a qualidade de vida ruim. Uhum. É verdade. E esse equilíbrio é um grande desafio, né? Pois é. E na nossa jornada tem essa questão alimentar e esse equilíbrio metabólico das glândulas, né? Do metabolismo. Tem três glândulas principais, né, doutor Ronald? Tem. Nós temos, assim, três glândulas que se conectam, que eu sempre falo que elas trabalham como se fosse uma engrenagenzinha, né? E se a partir do momento que eu desregulo uma só dessas glândulas, isso acaba gerando aquele processo ali, uma reação em cadeia, que acaba bagunçando todas as outras também. E não por acaso, a principal delas, que a gente vai comentar agora, são as nossas glândulas adrenais. Então, que glândulas são essas? Essas três glândulas, né? São as nossas adrenais, a nossa tireoide e o nosso pâncreas. E as nossas adrenais, por que elas são tão importantes? Porque elas produzem, entre várias substâncias, vários hormônios importantes, um hormônio tão essencial para a nossa vida que, se por um acaso eu retirasse ele totalmente de uma pessoa, essa pessoa não conseguiria sobreviver nem 24 horas sem ele, que é o famoso cortisol, né? Aquilo que o pessoal chama de hormônio do estresse. Mas talvez o cortisol, Alessandro, seja o hormônio mais mal compreendido entre todos os hormônios, né? Porque todo mundo só conhece o cortisol como hormônio do estresse, hormônio do estresse. Já ficou aquela conotação pejorativa com relação ao hormônio, né? Ao cortisol. Uhum. Mas esse cortisol, ele é muito bom para a gente, como eu falei, ele só é interessante para a nossa saúde se ele estiver dentro dos padrões de normalidade. Então, quando ele está acima disso aqui, ele é muito ruim, e quando ele está abaixo, ele também é muito ruim, né? E como é que funciona essa questão do cortisol? Quando o cortisol está no nível dentro do padrão normal, lá em cima, é o momento que a pessoa está bem ativa, disposta, cheia de energia. E quando ele está normal ali embaixo, é aquele momento que você está sonolento, cansado. E aí eu vou falar agora, e muitas pessoas aí vão acabar se identificando, né, com níveis altos ou baixos, ou vamos dizer assim, não normais de cortisol. Como é que funcionaria, como é que deveria pelo menos funcionar a liberação de cortisol numa pessoa normal, que não tem nenhum tipo de problema ali entre os 20 e os 30 anos de idade? De manhãzinha, quando essa pessoa acorda, e principalmente quando essa pessoa é estimulada pelos primeiros raios de luz do sol, é quando esse cortisol ele vai dar um pico, ele vai lá para cima. E a função disso é fazer com que essa pessoa já se levante da cama bem ativa, disposta, cheia de energia. Aí ele dá uma estabilizada no meio da manhã, dá uma leve queda depois do almoço, que é aquele soninho que a maioria das pessoas tem, e daqui a pouco ele se estabiliza novamente à tarde. Quando é lá para o final da tarde, lá pelas 4h30, 5 horas, ele tem a tendência de dar um novo pico, um pouquinho menor do que o da manhã. Então, nesse momento, é esperado que você tenha um novo ganho de energia, e daí em diante é que ele começa a cair de tal maneira que lá pelas 9, 9 e pouquinho, ele está bem baixinho, como se ele falasse assim, olha, vai dormir, que está na hora de você descansar, né? Mas aí o que acontece? A partir do momento que essa pessoa seja submetida a um nível de estresse contínuo, prolongado, e quando eu falo de estresse, Alessandro, é importante que as pessoas atentem que eu não estou falando apenas do nosso estresse emocional, mas eu falo também do nosso estresse alimentar. De que maneira? Com o consumo de alimentos inflamatórios. Alimentos processados, alimentos muito ricos em açúcares, né? Alimentos farináceos, refinados. E aí o que vai acontecer? A junção desses dois fatores começa a mandar um recadinho ali direto para as tuas glândulas adrenais, que ao invés de produzir esse cortisol em forma de picos ao longo do dia, isso faz com que ela eleve os níveis de cortisol em níveis acima do normal e mantenha ele lá em cima o tempo todo.
E aí, qual é o problema disso? O Nossa. problema disso é que isso foge do padrão fisiológico. Então, o hormônio é sempre dentro do padrão ideal. E quando esse cortisol sobe, ele causa uma série de problemas para a gente. Primeiro, ele é um hormônio que vai alterar muito a questão da nossa imunidade. Tanto é que as pessoas, na medicina cartesiana, quando tem um problema de imunidade exacerbada, como é o caso das doenças autoimunes, a medicina cartesiana prega que se faça um corticoide, que é uma forma sintética, 100 vezes, muitas vezes, mais potente do que o cortisol. Que é para quê? Para poder jogar a tua imunidade lá para baixo, né? Mas um outro problema importante que esse imbalanço também, que o excesso do cortisol provoca, é que ele é um hormônio lipogênico. Ou seja, o que é isso? É que ele estimula o seu corpo para que você acumule energia em forma de gordura, principalmente gordura visceral. E essa gordura visceral, somado à inflamação intestinal, que a gente chama de desbiose, desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins, vai acabar produzindo uma quantidade muito grande de uma substância que a gente chama de citocinas inflamatórias, né? E essas citocinas inflamatórias vão ser responsáveis por uma série de problemas. E daqui a pouquinho a gente pode voltar nesse assunto, objetivando diretamente os problemas emocionais relacionados à depressão, já que a gente está no Setembro Amarelo. E o nosso objetivo é falar um pouquinho para as pessoas a respeito disso, né? Mas aí, dando seguimento a essa questão de cortisol elevado, qual é a outra interferência na outra glândula amiguinha dele ali que vai afetar? É que esse cortisol elevado ele é capaz de interferir no funcionamento da nossa tireoide, porque ele vai atrapalhar a conversão de um pré-hormônio tireoidiano, que é o T4, na forma ativa, que é o T3, que é um hormônio que é responsável por aproximadamente 70% do nosso metabolismo basal. Então, o que acontece? Se eu diminuo essa produção de T3, o teu metabolismo basal também vai lá para baixo. E aí, o que vai acontecer? Além de você começar a acumular mais energia em forma de gordura, o teu padrão de energia cai muito, você vai ter queda de cabelo, unha fraca, deficiência de memória, dor articular, edema, inchaço, pele seca, enfim, todas essas características da insuficiência do hormônio tireoidiano. E aí, já pegando um gancho nesse momento, o que eu estou dizendo aqui? Eu não estou chamando isso de hipotiroidismo. Por quê? Porque se eu estiver dizendo que isso é um hipotiroidismo, eu já estou afirmando de antemão que eu não consigo mais recuperar a função dessa glândula tireoide. E isso não é verdade. Eventualmente, a gente até consegue recuperar a função dessa glândula. Mas o que eu estou dizendo aqui, com todas as palavras, pontos e questões ortográficas possíveis, é que níveis abaixo dos níveis de excelência de hormônio tireoidiano já são muito mais do que suficientes para provocar todas essas alterações. E a gente já puxando agora, né, para o lado da psicologia, do Setembro Amarelo e tudo mais, qual é um outro grande problema que essa insuficiência de T3 pode provocar? É porque esse T3, ele é capaz de vir aqui no nosso cérebro e estimular uma enzima chamada tirosina hidroxilase a converter, a transformar um aminoácido chamado tirosina em L-dopa e em dopamina. A dopamina é um dos principais neurotransmissores envolvidos nos processos depressivos. Ou seja, se eu tenho níveis de hormônio tireoidiano abaixo dos níveis de excelência, eu tenho uma tendência muito maior a desenvolver processos depressivos, né? E aí o que acontece? Muitas vezes eu recebo aqui pacientes tomando assim quantidades absurdas de antidepressivos em doses muito altas e sem ter uma melhora assim tão expressiva. E aí, a partir do momento que eu começo a corrigir, que a gente começa a corrigir a base, a causa desses problemas, a gente começa a sensibilizar, a fazer com que essa pessoa comece a produzir sua própria dopamina e consiga avançar no tratamento do processo depressivo. Isso é uma coisa fantástica, né? Então, fantástico mesmo. Pois é, eu não sou contra absolutamente o uso dos antidepressivos, porque eu até sei que eles, em determinado momento de uma situação mais aguda, eles são capazes de tirar uma pessoa ali do buraco. E tiram mesmo, e tem que ser usado mesmo nessa fase inicial, mais severa e mais aguda.
Mas o que acontece é que se a gente não atentar para essa questão de corrigir a base, a causa do problema, vai chegar um momento em que essa pessoa não vai se sentir mais assim tão, né, bem com o uso de antidepressivos. E aí, quando volta no colega psiquiatra, ele fala assim, olha, nós temos duas opções agora. Se esse não está fazendo mais efeito, a gente pode ou aumentar a dose ou então trocar de antidepressivo. A primeira opção, normalmente, é aumentar a dose. A pessoa volta a melhorar. Mas daqui a pouquinho, essa pessoa volta a cair de novo. E aí você é obrigado a trocar de antidepressivo. Ou seja, são medicamentos que, além de não corrigirem a base, a causa do problema, ainda podem trazer uma série de efeitos colaterais, né? Então, a gente tem que associar duas coisas. E aí, a gente voltando um pouquinho lá no começo, quando eu falei, você me perguntou também a respeito do estresse, eu falei para você de uma palavrinha chamada desbiose, né? As pessoas também, talvez... Essa palavra está muito em voga hoje em dia, tem se falado muito, as pessoas que pesquisam a respeito de longevidade, de medicina, acabam sabendo muito bem o que é isso. Mas desbiose é tão simplesmente um desequilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins do nosso intestino. E isso é que vai provocar esse processo inflamatório, essa produção de substâncias inflamatórias no intestino. E todo mundo já ouviu falar também que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? E por que o nosso intestino é chamado de segundo cérebro? Porque ele tem uma rede de neurônios ali que só perde para o nosso cérebro, enorme no submucoso, no plexo submucoso dele ali, que faz a conexão através do nervo vago do nosso intestino com o nosso cérebro, através de neurotransmissores. E aí eu quero falar aqui, dar um stop, para a gente poder falar de um segundo neurotransmissor importantíssimo relacionado a esses processos depressivos, que é um que você conhece muito bem, chamado serotonina, né? Esse sim. E a associação com a dopamina são os dois principais. Existe também a noradrenalina, alguns outros, mas os dois principais que a gente costuma trabalhar são normalmente esses dois aí. E aí, qual é a relação também da serotonina com essa questão intestinal, né? Então, a serotonina, quando você come um aminoácido chamado triptófano, dentro de um intestino saudável, ele vai quebrar esse aminoácido e vai transformar numa outra substância chamada 5-hidroxitriptófano, o conhecido 5-HTP, que muitos de vocês aí já devem ter ouvido falar e talvez alguns já devem até ter feito uso. Sim. E aí, o que esse 5-HTP faz? Ele entra dentro do nosso cérebro e vai se transformar em serotonina. Serotonina. Que é esse neurotransmissor, que é o que nos dá a sensação de prazer, de alegria, de bem-estar. Já a dopamina, não. A dopamina dá aquela sensação de recompensa, sexualidade, aquilo de você se sentir feliz com uma conquista, né? Tanto é que as pessoas que têm uma depressão por deficiência de dopamina, normalmente tem aquela depressão que a gente chama de depressão anedônica, né? Por exemplo, você consegue galgar energia, né? Exato, um espaço legal no teu trabalho, você é promovido e tal. Aí, em vez da pessoa comemorar, se sentir feliz, poxa, consegui e tal, tá bem, fiz turões, trabalhei. Ela não celebra, né? Não tem energia. Exato. A pessoa compra um carro novo, por exemplo, fala, tá, comprei, trabalhei para isso tal. Então, ela perde aquela alegria de viver, né? Aquela questão da recompensa e da vida. Mas aí a gente voltando um pouquinho só para a serotonina. Então, eu falei para você que a serotonina no intestino normal, ela produz 5-hidroxitriptófano, que entra na cabeça e vai produzir serotonina. Por que essas pessoas envolvidas em processos depressivos também têm problemas de insônia? Porque a nossa melatonina, que é o hormônio que sinaliza para a nossa cabeça que é de noite, que a gente vai ter que entrar num processo de sono, que baixa os níveis de cortisol, ela é produzida através da serotonina. Ou seja, se eu não tenho serotonina, eu não vou ter melatonina. Se eu não tenho melatonina, eu não durmo direito. Se eu não durmo direito, eu vou numa fase inicial aumentar meus níveis de cortisol. Se eu aumento meu nível de cortisol na madrugada e não tenho melatonina, eu não vou permitir com que seja liberado o hormônio do crescimento, o GH, que na realidade é um hormônio de reparação, é um hormônio que emagrece, um hormônio que dá massa muscular. Se eu também não tenho melatonina,
eu não vou deixar com que seja liberada na madrugada a minha testosterona, que é quem me dá segurança, que é quem me dá autoconfiança, que é quem me dá massa muscular, né? Então, todos esses processos, está vendo como a fisiologia é uma coisa linda? Né? Que É tudo lindo, velho. que está interligado no nosso corpo, a gente não pode dizer que uma coisa está diretamente assim relacionada, né? Causa e efeito. Não. O nosso organismo ele não funciona num plano linear. É um Ele funciona... sistema, é um sistema. É uma Exatamente. visão sistêmica, né, doutor Ronald? Exato. Precisamos ter essa visão sistêmica, né? E até entendimento de uma questão genética, de uma Sim. relação com os nossos pais e o quanto que influencia nessa genética que faz a nossa biologia e influencia, né? Não é determinante que a gente tenha, né, depressão, se os nossos avós teve também, não é determinante, mas depende do nosso estilo de vida, do que a gente faz da nossa vida hoje, né? Para construir um futuro melhor, né? No Olha, processo terapêutico, a gente pensa no momento atual, presente, vai no passado, entende esse passado, traz para o presente para construir um futuro melhor, né? para ressignificar e construir um futuro melhor, né? Você vê que Isso, isso. a gente tá através de pontos de vista diferentes, é por isso que eu acho fantástico essa integração multidisciplinar, né? Médico, É, psicólogo, preparador físico, nutricionista, a gente tem que estar todo mundo conectado ali, porque você agora, até mesmo de um ponto de vista intuitivo e olhando pelo lado da psicologia, você acabou de entrar em duas searas extremamente importantes aí. Uma chamada genética e uma outra chamada epigenética, né? Então, a genética é aquilo que, na realidade, a gente herda dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados. Então, relacionando a genética à depressão, a gente tem uma causa genética, sim, tá? Por exemplo, existem genes aí que vão fazer com que você tenha uma deficiência nas enzimas ali que vão fazer a conversão para serotonina, por exemplo, que não conseguem converter. Gaps ali que você tem alteração nos transportadores de serotonina, de dopamina. Então, isso é uma questão genética, tá? Mas que não é determinante que isso não seja passível de correção também, de identificação, de tratamento, de correção. Mas aonde você entrou, que eu acho uma coisa extremamente interessante, é um negócio chamado epigenética. A epigenética é a maneira com que nós tratamos a nossa genética e a maneira com que o meio ambiente vai interferir na nossa genética. Ou seja, nós não somos escravos da nossa genética. Não é porque, por exemplo, vamos supor que meu pai tivesse tido um câncer de próstata, que eu vou ser obrigado a ter um câncer de próstata. Não. Não é porque, no caso de uma mulher, a mãe teve um câncer de mama, que ela vai ter que ter um câncer de mama. De forma alguma. O que a gente tem que fazer é identificar aonde estão os nossos pontos fracos, genéticos, e aí trabalhar em cima disso para poder fazer com que esse gene fique dormindo. Porque o gene que você nasceu com ele só tem duas opções na vida dele. Ou ele fica quietinho ali para o resto da vida, não se manifesta, ou um belo dia ele fala assim, não, chegou a hora de eu acordar e manifestar, e ele simplesmente acorda e se manifesta, e vai se manifestar através de alguma doença. Então, se a gente sabe quais são aquelas questões comportamentais, aquelas questões hormonais, aquelas questões que envolvem o meio ambiente, alimentação e contaminação, que podem fazer com que esse genezinho se desabroche e vá se manifestar, por que não a gente atuar para que ele fique ali dormindo, para que ele fique quietinho, né? E essa questão evolutiva, ela não é uma questão assim que demora séculos, como as pessoas podem pensar, de forma alguma. Isso aí pode ser passado de uma mãe para um filho, por exemplo, de uma mãe para um bebê. Então, a gente sabe que hoje, um bebê que nasce hoje, ele traz dentro dele modificações fisiológicas que começaram a ser moldadas nos avós. Então, aquilo que os avós moldaram, aquilo que a mãe vivenciou, aquilo que o pai vivenciou, veio moldando através da sua alimentação, do seu comportamento, aquilo já vai ser transmitido como uma facilidade epigenética para aquele bebê, tá? E aí é que é muito interessante, porque muitas vezes eu escuto perguntas assim, Ronald, qual é a idade do paciente ideal para você?
Eu sempre falo assim, olha, a idade do paciente ideal para mim é aquele paciente que ainda nem nasceu, né? Ou seja, o ideal para mim é que chega aqui no consultório, deixa eu só hidratar aqui que você já percebeu que eu falo muito, né? Ah, claro. É bom hidratar. Eu E já quando a também gente é apaixonado, tô aqui com a minha água também. por aquilo que a gente fala, a gente não percebe a coisa fluir. Vai fluindo, a gente vai falando. Eu já desviei do É, assunto aqui umas 10 vezes assim, mas isso faz parte. E aí o que acontece? O ideal para mim seria aquela mamãe, aquele papai que chegam aqui no consultório e falam assim, olha, nós estamos pensando em encomendar um bebezinho. Pronto. Aí, o meu paciente ideal é aquele Czinho ali que ainda está no pensamento, que ainda vai ser gerado. Que a gente vai preparar o organismo daquela mãe, preparar o organismo daquele pai, para que eles consigam transmitir para aquele bebê o que tem de melhor dos dois, né? E é dessa forma aí que a gente trabalha e que a gente procura atuar. pois é. Na psicologia, a gente tem uma questão que se depara com os pacientes, onde, eu não quero sentir ansiedade, eu não quero sentir medo. E aí, quando toda emoção é liderada por um pensamento, por uma interpretação que você faz da situação. E aí, quanto mais ele pensa naquilo, né, o cérebro, a neurociência explica isso, do tipo, não pense no elefante branco, você já pensou. Então, quando você vai e pensa naquilo, automaticamente já vem. Então, quanto mais você tenta evitar aquele pensamento, aquela emoção, ela acaba vindo com mais força. Então, o ideal é saber lidar com esse pensamento, com essa emoção, da mesma forma como saber lidar com o nosso metabolismo, com o nosso organismo. E a gente está vendo que existe uma influência forte do desequilíbrio do organismo com relação à depressão, né? Sem dúvida. O nosso organismo, ele não é só química, ele é energia também, né? A nossa menor fração é o átomo. E o átomo é energia. Então, a gente falar que nós somos energia, ninguém está falando nenhum absurdo. Mas essa energia, ela em forma de matéria, ela é gerenciada por questões químicas e bioquímicas. Então, tem que haver essas duas questões em harmonia. Então, eu tenho neurotransmissores que promovem toda essa facilidade, essa questão de sensação de bem-estar e tudo mais. Uma coisa muito comum que você falou é essa questão do medo, né? Que eu não quero sentir medo. Mas as pessoas se esquecem que o medo é uma coisa importante para a nossa sobrevivência. Foi o medo que nos trouxe aqui, né? O problema é o medo... Tem uma função, né? Exatamente, o medo exacerbado. Então, isso aí é o que você falou. A gente precisa conhecer o nosso inimigo para poder lidar com ele. Então, é desse ponto aí. Você tem que pegar todas essas questões emocionais, que vocês trabalham muito bem com isso, ressignificar, primeiro identificar, né? E ressignificar essa situação. E do ponto de vista médico, a gente tem que fazer a mesma coisa, não é diferente. A gente tem que primeiro identificar, né, essa situação toda aí, onde estão os desequilíbrios, os pontos, e aí depois a gente vai corrigindo essas alterações, para que a gente entre numa questão de equilíbrio. Uma coisa muito interessante, que eu na época que eu dava plantão, que eu costumava pegar muito em pronto-socorro, é uma coisa muito frequente, a minha residência, como eu falei, foi em cirurgia geral, cirurgia do trauma, mas quando eu passei na residência, eu passei na prova no meio do ano, e aí foi só no começo do ano, em março, que começava a minha residência. E nesse período, eu fui dar plantão em todas as outras especialidades, né? Até porque eu precisava sobreviver, ganhar o meu dinheiro, eu já era noivo naquela época, e já tinha pretensões de casamento, então eu já tinha que fazer meu pezinho de meia. E eu dei muito tempo plantão em cardiologia, emergência cardiológica. E o que a gente observava muito na emergência cardiológica eram aquelas pessoas que chegavam lá com uma dor no peito muito forte, e que é exatamente igual clinicamente à dor de um infarto, e elas chegavam extremamente ansiosas, tensas,
com taquicardia, com sensação de formigamento nas mãos, e com a visão embaçada, e aquela sensação de morte iminente. Aí a gente ia lá, fazia as enzimas, não dava nada, rodava um eletrocardiograma, não dava nada. E aí o que a gente começava a perceber? Alguns médicos mais experientes já iam lá, associavam isso, faziam um benzodiazepínico, que normalmente a pessoa ia melhorando já, que um calmante, né? Mas aí de que forma que isso se comporta? Até mesmo para que as pessoas que têm o síndrome do pânico, que é muito, extremamente comum e importante, se identifiquem com essa situação. Quando você entra naquela fase do estresse agudo, que eu falei para você, onde você eleva os níveis de cortisol em níveis suprafisiológicos, existe uma outra catecolamina que é produzida no mesmo local, porém em uma camada um pouquinho diferente das nossas glândulas adrenais, que é a nossa famosa adrenalina, ou epinefrina, né? E aí o que acontece? Quando você tem um estímulo muito agudo de cortisol, um estímulo frequente ali, você acaba também liberando essa quantidade mais excessiva de adrenalina. E qual é a função dessa adrenalina? Essa adrenalina é aquela substância que vai nos preparar para aquela sensação de luta ou fuga, onde eu vou decidir se eu vou enfrentar ou se eu vou correr, né? Então, o que ela faz? Nessas duas situações, você precisa de muita oxigenação. Então, o que ela faz? Ela dilata todos os teus vasos, artérias e veias. Então, você começa a ficar muito vermelho, aquela vermelhidão. Ela começa a precisar de oxigênio, então ela vai provocar uma coisa que a gente chama de taquipneia. O que é essa taquipneia? A respiração rápida, ofegante, para que você inale mais oxigênio para poder suprir esse músculo. Ela vai fazer com que as tuas pupilas se dilatem bastante para poder você ampliar o seu campo de visão. E isso, se você estiver num ambiente que proporcione muita luminosidade, você vai perder o foco, aí você vai começar a ver as coisas meio embaçadas, tontura, né? E aí, quando você começa a ativar os sintomas, os sintomas de ansiedade, né? Exato. E aí, quando você inala muito oxigênio, isso estimula aqui o teu cerebelo e vai fazer com que você tenha uma sensação de dormência nas mãos e tudo mais. Aí a pessoa começa a ter sudorese. Aí você imagina, né? A pessoa começa com sudorese, taquicardia, taquipneia, formigamento na mão. E a gente tem um músculo aqui chamado esôfago, que é quem leva a comida na nossa boca, no nosso estômago, ele é um tubo de músculo. E aí um dos efeitos do excesso de adrenalina é provocar contração muscular. E aí em algumas pessoas ela contrai esse esôfago de uma forma tão violenta, provocando uma dor exatamente aqui no meio do peito, que é exatamente a dor do infarto, Alessandro. E aí o que vem? Eu vou morrer, né? E aí a pessoa vai e entra naquele círculo vicioso, piorando. O pensamento confirma o sintoma. Isso. E por que o sintoma aumenta. Isso. E por que eu estou fazendo questão de explicar isso aí para as pessoas com essa riqueza de detalhes? Porque a gente tem que tomar muito cuidado quando o médico ou quando o psicólogo... Isso aí não acontece com os psicólogos, mas às vezes com médicos assim, não treinados assim para poder ter essa abordagem mais sutil com essas pessoas que têm pânico, né? E fala assim, olha, você não tem nada, teus exames estão normais, isso é coisa da tua cabeça. Fica somática, né? Isso. Aí a pessoa fala assim, caramba, esse cara tá me chamando de doido. Porque eu sei o que eu estou sentindo, eu senti dor, eu senti todos esses sintomas aí. Mas o que acontece? O que acontece não é que você está inventando tudo isso, você realmente sentiu tudo aquilo. Mas a origem desse problema está aqui. É emocional, que foi desencadeada e exacerbada por alterações inflamatórias. O que eu quero dizer com isso também? É que a quase totalidade da causa de todas as nossas doenças, de todos os nossos problemas, chama-se inflamação crônica subclínica. O excesso de citocinas inflamatórias circulando dentro do nosso corpo, né? E isso é uma coisa que, a partir do momento que a gente começa a identificar, a trabalhar essas situações inflamatórias, através de alimentação, de correção dos hormônios, da correção dos distúrbios intestinais, você consegue equilibrar a maioria de todas essas patologias. Tanto é que as pessoas que vêm para cá, a maioria dos meus pacientes aqui, sabem que todas as vezes que eu vou começar qualquer tratamento, a gente sempre começa pelo intestino. E passar pela nutricionista é praticamente uma situação sine qua non para que ela consiga sucesso no seu tratamento, né? Na sua evolução.
Sim. E a respiração lenta é que vai ajudar a fazer com que o oxigênio chegue no cérebro e vai dar o comando cerebral de que está tudo bem, né? Está tudo tranquilo. Então, é uma técnica comportamental que a gente ensina também no consultório, mas vai ajudar a aliviar o problema, a resolver de forma provisória. E aí, muitas vezes, no consultório, a gente precisa ir na crença do paciente, o que é que ele está pensando sobre ele, que também influencia para o organismo estar desequilibrado também, que faz Exatamente. com que ele se desequilibre no estilo de vida, da maneira dele agir, né? O que é que ele pensa sobre ele, sobre o mundo, sobre o futuro e sobre os outros, né? E isso influencia também, né, na maneira como ele vai resolver. Podemos resolver de forma definitiva, que é quando o problema não volta, mas a maioria acaba querendo resolver de forma provisória. Não é à toa que a gente tem farmácia em cada esquina, praticamente, né? É. Porque as pessoas buscam muita medicação. Na Elas realidade, o nem sempre importante estão entendendo. Oi, oi. entendimento, Oi, é a doutor. conscientização. Você não pode lidar Exato. com aquilo que você não entende, com aquilo que você não compreende. E aí, a partir do momento que a pessoa sabe que aquilo ali. Eu costumo até brincar com alguns pacientes meus que são mais próximos assim, Alessandro, que eu falo: olha, essa situação tua, esse pânico, essa situação que acontece, vez ou outra, eu quero que você entenda de uma vez por todas que isso é igual a paixão. Não estou falando de amor, estou falando de paixão. Ela maltrata, mas não mata, né? Hum. Então, a saudade também maltrata, mas não mata. Então, a partir do É. momento que você Não saiba, tem notícia de que ninguém morreu de pânico. exato, a partir do momento que você sabe que que aqueles sintomas que você está sentindo são reais, mas que aquilo não vai te matar e você tem o controle para poder você diminuir, né, a tensão, a quantidade, a intensidade desses sintomas é aquilo que você falou. Se a pessoa se concentrar, começar a respirar mais lentamente, baixa a frequência cardíaca, baixa, né, aquela quantidade exagerada de oxigênio que ela está mandando para o cérebro dela, ela consegue relaxar a musculatura, tudo isso aí vai desaparecendo, vai desaparecer, é uma coisa interessante. Ô, doutor, ô, doutor Ronald, Pois, e a reposição hormonal, ela é favorável, ela é importante? A gente já está perto do final da nossa live. que pena, meu Deus do céu. Eu, por mim, É, falaria umas 3 horas aqui tranquilamente a eu respeito também. disso. Então Mas a vamos lá, gente vou pode tentar marcar fazer. outra, se você quiser, a gente pode combinar outras. Tá, Joia. Eu vou tentar fazer aqui uma síntese da súmula, da sinopse, da introdução, enfim. Vamos lá. Então, lembra que eu falei que a partir dos 30 anos, a queda dos hormônios começam a acontecer, né? Então, isso é inexorável, isso é inevitável. Algumas pessoas caem mais tarde, outras mais cedo, por quê? Porque algumas pessoas se cuidam muito mais até os 30 anos de idade, outras nem tanto, né? E aí, a partir do momento que você começa a experimentar uma queda importante desses hormônios, essa queda desses hormônios, ela culmina também com o aumento das citocinas inflamatórias. Porque os hormônios que eu me refiro são hormônios endógenos que nós produzimos, ou então aqueles que são iguais àqueles que nós produzimos, né? Eu quero que as pessoas que estejam nos escutando do outro lado aí entendam de uma vez por todas que hormônios endógenos, ou então hormônios exatamente iguais, podem ser exógenos, fabricados, mas tem que ser exatamente iguais àqueles que a gente produz quimicamente, eles trabalham a favor da vida e não contra a vida. E isso é que é importante, Sim. né? Então, esses hormônios são sinalizadores que nós temos no nosso corpo. E a É partir para do momento sobreviver. isso, É de para saúde, sobreviver e nunca morrer. exatamente, de saúde. Tanto é que qual é a época da vida que a gente tem a nossa maior produção hormonal? Entre os 20 e os 30 anos de idade. E qual é a época da nossa vida onde a gente observa a nossa maior qualidade de saúde? Entre os 20 e os 30 anos de idade. Então, a partir do momento que eu identifico essas quedas hormonais, que antigamente a gente chamava de pausas hormonais, mas isso é um nome que já não se usa mais. A gente identifica, né,
a determinadas quedas hormonais e chama de insuficiência, enfim, daquilo que for mais direcionado. E a partir do momento que a gente começa a repor aquilo que a natureza vai gradualmente, lentamente nos roubando a partir dos 30 anos de idade, a gente começa a fazer com que o nosso organismo se comporte daquela mesma forma, conseguindo se defender do aparecimento das doenças características do envelhecimento. Isso é que é uma coisa bacana da gente poder frisar para as pessoas, né? E que as pessoas definitivamente não entendam, não saibam diferenciar o que são hormônios daquilo que são drogas com efeito hormonal. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui para vocês. Então, existe um hormônio feminino fantástico, talvez um hormônio feminino que seja assim um dos mais importantes, todos são muito importantes, mas assim do nosso ponto de vista, que é um hormônio calmante, que é a progesterona, tá? Então, essa progesterona, o que acontece? Por que ela é um hormônio calmante? Porque a progesterona, quando ela é metabolizada, o primeiro metabólito da progesterona se chama alopregnenolona. E essa alopregnenolona é uma substância que ela vai se encaixar num receptor, que é o receptor GABA. E esse receptor GABA é o nosso receptor calmante. Para você ter uma ideia, é o mesmo receptor onde se encaixa o Rivotril. É o mesmo receptor onde se encaixa o diazepam, onde eles vão fazer efeito. Então, a progesterona tem a capacidade de estimular esse receptor. Mas aí o que acontece? A indústria farmacêutica, ela investe milhões. O objetivo da indústria farmacêutica, não pensem que é outro, é de ganhar dinheiro. Ela investe muito para ganhar muito. Mas ela só pode ganhar dinheiro com determinado produto se ela obtiver a patente desse produto, se ela for a dona da exclusividade desse produto. Mas é proibido com que você faça patente de qualquer substância da mesma forma como ela é encontrada na natureza. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Eu sempre falo da vitamina C. Vamos supor que o Alessandro fale assim, acorde um dia inspirado, fale assim, eu vou patentear a vitamina C e a partir de hoje todo mundo que for comercializar a vitamina C vai ter que pagar um royalties para mim. Não pode. Por que não pode? Porque não foi o Alessandro quem criou a vitamina C, foi Deus, a natureza. Mas aí o Alessandro ele pode fazer o seguinte, ele pode pegar a vitamina C, modificar a estrutura química da vitamina C, transformar ela num éster, por exemplo, de vitamina C, e aí sim, você dá o nome que você quiser, vitamina C do Alessandro, e aí você pode patentear e comercializar. Então a indústria faz a mesma coisa. Ela pega a progesterona, modifica essa progesterona quimicamente, e a partir do momento que ela faz isso, nós não podemos mais chamar aquilo ali de hormônio. Porque hormônio é o que a gente produz. Se aquilo foi modificado, aquilo tem que se chamar a partir de agora de uma droga com efeito hormonal. E aí é outra coisa. E de onde surgem os efeitos colaterais? Todos os hormônios, para que eles façam efeito, eles têm que se encaixar no receptor e eles mandam a ordem daquilo que eles querem que faça através de uma reação química. E se eu modifiquei quimicamente esse hormônio e transformei ele numa droga com efeito hormonal, quando ele vai se encaixar no receptor, essa informação vai ser equivocada. E aí é onde surgem os efeitos colaterais, ou seja, as drogas com efeito hormonal, que não são os hormônios bioidênticos, essas trazem efeitos colaterais, sim, e muitas vezes efeitos colaterais importantes e deletérios, ao contrário dos hormônios bioidênticos, que são moléculas que trabalham a favor da vida. Porém, desde que sejam utilizados na forma fisiológica, dentro dos padrões de normalidade. Nós temos uma máxima no grupo que eu participo, que é a Sobraf, né? Que é presidida pelo Dr. Ítalo Rachid, que é o meu professor, e pelo qual eu tive a honra de ser escolhido da última eleição, vice-presidente dele. Então, o meu grupo, ele tem uma máxima que a gente fala assim, toda vez que você for fazer um tratamento de reposição hormonal, primeiro, reposição é repor uma coisa que está faltando. Eu não posso repor uma coisa diferente daquilo que está faltando. Mas tem que ser o hormônio certo, na dose certa e apenas para quem precisa. Então, se você não precisa desse hormônio, mas quer esse hormônio para atingir um determinado fim, ou estético, ou de desempenho que seja, procure outros médicos, não procure a mim. Não é isso que eu trabalho.
tá? Eu trabalho com fisiologia, com equilíbrio e com saúde. É nesse ponto de vista que a gente trabalha. Então, hormônios são importantes, sim, e são moléculas que trabalham a favor da vida. E é esse o recado aí que eu queria deixar para o pessoal. Muito esclarecedor, doutor Ronald. Vocês estão acompanhando, deem um sinalzinho, joinha, se está fazendo sentido, se fez sentido para vocês. Muito obrigado a todos pela participação. Tiveram algumas perguntas, doutor Ronald, mas não vai dar tempo. Eu sugiro que vocês mandem pelo direct do canal da Super Psicologia, que aí a gente vai respondendo aos poucos, tá bom? Que aí a gente queria aproveitar todo um raciocínio aí do Dr. Ronald. Peço que vocês acompanhem aí, sigam o Dr. Ronald Canejo, sigam aí a Super Psicologia. Tem muita coisa bacana que a gente pode trocar. O Dr. Ronald tem muito conhecimento que a gente pode usufruir aí, né? Tem outras perguntas que estão chegando e nem sempre fazer um bate-bola, se der tempo, a gente faz. Um pai-bola assim, a gente tenta. Que a gente precisa salvar a live e a gente não pode ultrapassar do tempo, porque senão o Instagram corta a gente. Joia. Vamos lá, então. A gente pode sintetizar do tipo os caminhos para a longevidade saudável, em tópicos que a gente pudesse resumir aí da nossa live de hoje. O principal deles, se eu tivesse que falar um só, durma bem, muito bem. O sono talvez é a coisa mais importante que a gente tem que levar em consideração na nossa vida. Importante para a saúde mental também. Aí por onde eu começo uma alimentação mais saudável? Muito simples. Comece descascando mais e desembalando menos. Aquilo que tiver muito produto ali, coisa que você não conheça na descrição dele, aquilo não é comida. Aquilo ali é produto alimentício, é uma outra história. Então, durma bem, coma bem e, a partir, se hidrate bem, tome sol. O sol não é nosso inimigo, é nosso aliado. E aí, a partir desse momento, aí, você pode começar a construir, pelo menos, uma excelente poupança, principalmente se você tiver menos de 30 anos de idade. A melhor poupança que a gente pode adquirir na nossa vida, fazer na nossa vida, é a nossa saúde. É massa muscular, é uma saúde equilibrada, saudável, que isso vai refletir, com certeza, na nossa saúde mental também. É isso aí. Pensamentos otimistas, de gratidão, de pensamentos que possam fazer projeção aí para a nossa vida, no propósito de vida, né, doutor Ronald? A minha mãe sempre falava para mim, desde que eu era pequenininho, falava assim, filho, olha, preste muita atenção nos seus pensamentos, né? A nossa cabeça, ela funciona exatamente igual uma estação de rádio. A gente só recebe na mesma frequência que a gente transmite. Você não pode ser uma estação de FM e receber em AM, não dá. Então, quem transmite é uma sábia ela. FM. E até Chico Xavier... O Instagram já está sinalizando para a gente encerrar, doutor. Vamos lá, vamos fazer a foto. Forte abraço, viu? Fica com Deus. Até mais. Um abraço. Um abração.